Boa tarde, dia 4 de 12 de 2025, eu sou o professor Rafael Nascimento e a gente vai falar hoje sobre um assunto pertinente na sociedade. A falta de empatia do aluno para com o professor, as raízes de fato e consequências no âmbito educacional, né? E basicamente é um assunto muito interessante, né? Porque de fato toca num assunto que muitas pessoas elas querem não levar a sério, né? E principalmente nessa geração que particularmente vivemos hoje. O cenário atual, qual será o cenário atual referente a essa crise? Uma relação em crise é que, historicamente, baseada no respeito mútuo e também na autoridade pedagógica, a relação professor e aluno enfrenta hoje uma crise gigantesca de empatia. Professores, eles se sentem invisíveis. Ao mesmo tempo que se sentem invisíveis, se sentem desvalorizados e frequentemente alvos de hostilidade em sala de aula. E quais são os sintomas visíveis? Interrupções constantes e falta de escuta ativa por parte do aluno, linguagem desrespeitosa e agressividade verbal, indiferença ao esforço e bem-estar do docente, e o uso excessivo de tecnologia como barreira de interação. Então hoje a gente evidencia que muitos docentes reclamam que o aluno ele não respeita o professor, que o aluno ele trata o professor com desdém, com deboche, com ironias, e infelizmente essa é a situação da maioria das escolas, seja no âmbito privado e também público, né? Então, outro ponto importante, né, que a gente pode delegar referente a isso. E por que isso acontece? A pergunta deve ser feita. O papel da família. O que acontece hoje é que há uma terceirização da educação. Muitas famílias, elas delegam à escola não apenas o ensino acadêmico, ou seja, de português, matemática, ciência, história, filosofia e assim sucessivamente, mas também a formação moral e comportamental básica, e que essa responsabilidade deveria ser da família, né? Quando essa base ela não vem de casa, o aluno chega à escola sem compreender os limites da convivência social. Então a gente percebe que muitos alunos eles vêm com um comportamento, muitas vezes comportamentos que não são agradáveis, porque dentro do seu âmbito familiar ele não tem limites. E aí começa a esse tipo de situação incômoda da relação do professor com o discente, afetada pelo simples fato de não ter uma autoridade forte dentro do âmbito familiar. A questão, por exemplo, da desautorização do docente é esse exemplo prático. Discursos familiares que criticam ou diminuem a autoridade do professor na frente da criança e criam uma predisposição ao desrespeito. A cultura de dizer de meu filho sempre tem razão. Ele brinda o aluno da responsabilidade pelas suas ações para com o docente e para com as autoridades. Esse é um papel que infelizmente acontece constantemente.
A raiz 2, qual seria? A era digital e a dessensibilização. Primeiro, a perda do olho no olho, ou seja, o uso excessivo de telas reduz a prática da leitura de expressões faciais e da linguagem corporal fundamentais para o desenvolvimento da empatia. Hoje vivemos na era da digital e esse contato mais próximo, infelizmente, se reduz. O efeito da anonimidade. O que seria isso? A cultura da internet, ou seja, onde ofensas são proferidas sem consequências imediatas, é muitas vezes transportada para a sala de aula presencial. É outro ponto da raiz. E a questão do imediatismo, que é a busca por gratificação instantânea digital. Ou seja, a partir desse momento, a busca por gratificação, por views ou por uma certa popularidade dentro de uma bolha, né, que é o mediatismo, choca-se com o ritmo natural da aprendizagem, que tem que ser paulatina, né, gerando o que acontece de fato com a maioria dos estudantes, a frustração descontada especificamente no professor. Então, como as ferramentas, né, essas ferramentas atuais, elas aceleram o aprendizado, então elas aceleram o aprendizado, mas não é um aprendizado muitas vezes sólido, porque não existe muitas vezes um tutor ali. E aí há uma frustração por parte do discente, no sentido de achar que o professor tem que ter a mesma rapidez, o mesmo imediatismo da informação a ser dada pela máquina, pelos robôs ou pela IA, pela internet. A mesma velocidade que essas ferramentas proporcionam, o aluno entende que o professor deve seguir à risca toda essa velocidade e todo esse imediatismo. E quando não encontra isso, se torna frustrado e desconta o seu descontentamento no professor. Então, raiz 3, valores sociais e autoridades, né? Particularmente nessa frase de reflexão que a gente pode trazer sobre o que a gente está falando nesse exato momento, e para uma reflexão é que numa sociedade onde o ter ele vale mais que o ser, e o sucesso individual se sobrepõe ao coletivo, a figura do professor, ele é símbolo do servir e compartilhar, sofre uma desvalorização simbólica e profunda. E quais são as consequências diante dessa desvalorização do professor, o impacto no professor? Síndrome de burnout, ou seja, o esgotamento emocional severo resultante do estresse crônico e da sensação de ineficácia profissional. Outra consequência é a fadiga por compaixão, ou seja, a perda gradual da capacidade de se importar com o mecanismo de defesa contra a hostilidade constante. E, por fim, um abandono da profissão, altas taxas de professores descontentes, deixando a carreira não por baixos salários muitas vezes, mas por desgastes emocional e também o desrespeito. Então, consequências dentro do ambiente escolar: tempo de instrução, hoje 60%, gestão de conflito 30% e interrupções e ruído 10%. Ou seja, a falta de empatia gera indisciplina, obrigando o professor
a gastar tempo precioso de aula gerenciando comportamentos em vez de ensinar, prejudicando o aprendizado de toda a turma, muitas vezes por conta de 2, 4, 6, 7 alunos, que interrompe o desenvolvimento educacional. O efeito bumerangue no aluno diante dessas consequências. O déficit emocional, ou seja, a incapacidade de criar laços com o professor nessa relação entre o docente e o condiscente, impede o desenvolvimento de habilidades socioemocionais cruciais para a vida adulta e o mercado de trabalho. Prejuízo acadêmico, menor engajamento nas atividades, a falta de suporte personalizado, ou seja, o professor afasta-se emocionalmente, e aumento da ansiedade e da insegurança no ambiente escolar. E quais são as soluções, o caminho para a solução? Bom, família, no sentido do resgate da parceria entre escola, família e o reforço da autoridade docente em casa. A escola que implementa o programa de educação socioemocional no currículo. O terceiro, a questão do professor, formação, no caso, no sentido da formação para a gestão de conflitos e autocuidado emocional. E, por fim, o quarto, sociedade, campanhas de valorização real da carreira do docente. E que podemos concluir por fim? Sem empatia não há conexão, e sem conexão não há aprendizado significativo. Restaurar o respeito ao professor é restaurar a própria essência na educação. Ok, pessoal? É isso que a gente de fato evidencia, né, nos dias atuais, né? E eu espero que vocês reflitam sobre essa relação do professor com o discente, que é uma relação que gera muitos conflitos, mas pode gerar também satisfação. Ok? Um abraço do professor Rafael Nascimento.